E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar de orações coordenadas. No ano passado nós falamos um pouco sobre orações coordenadas, bem no finalzinho do ano, e falamos sobre períodos simples e compostos. Se recordam? Pois é. Agora vamos dar andamento aos nossos estudos de análise sintática. Vamos lá? As orações coordenadas, como elas se classificam? De dois tipos. A primeira é a sindética, que precisa de conectivo para ligar as orações entre si, ou seja, precisam de conjunção para serem ligadas entre si. E também nós temos a assindéticas, que não tem conectivo ligando as orações. Sindética e assindética vêm de síndeto, e síndeto quer dizer a presença da conjunção coordenativa, ou seja, quer dizer conjunção. Vamos aos exemplos. Tudo passa, tudo corre, é a lei. Vejam que tem três orações, três verbos, e cada oração não precisa de uma ligação entre si para se ter um entendimento. Então, aqui nós temos um exemplo de oração coordenada assindética. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Notem que aqui nós também temos uma oração e que para ligar uma e outra, neste caso precisamos do pois. É uma conjunção e para essa damos o nome de oração coordenada sindética. Enquanto a primeira não tinha conjunção, essa aqui precisou, então ela virou sindética. Veja esse outro exemplo. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Notem aqui a primeira oração, a segunda oração, e vejam que para ligar as duas orações, nós precisamos de uma conjunção, a conjunção e. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, porque ela teve sentido completo, não precisou de nenhuma conjunção. A segunda oração, para ter sentido da primeira, precisou da conjunção e. Então nós temos na segunda oração, oração coordenada sindética. Vamos seguindo. As orações coordenadas sindéticas, as que têm conjunção, têm 5 tipos. Nós vamos vê-las agora. Elas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa inserida na oração. Vamos lá. A primeira. Não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Primeira oração. Segunda oração. Entre a primeira e a segunda oração, nós temos aqui a conjunção nem. Quando eu digo não venderemos a casa, é uma ação. Quando eu digo nem venderemos o carro, é uma outra ação. Portanto, somam-se essas ações. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva, porque expressa soma. Além do nem, nós temos algumas outras bem utilizadas. Nós temos o e, o nem, o não só, o mas também, mas ainda, como, assim. Essas são algumas das conjunções, dos conectivos aditivos. Vamos para o segundo tipo de oração coordenada sindética. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Eles queriam sair, primeira oração. Porém estava chovendo, segunda oração. Note que para uma ser ligada à outra, precisou-se aí do conectivo, porém, a conjunção, porém. Eles queriam sair, porém estavam chovendo. Eles queriam sair, mas estava chovendo. E assim a gente consegue ter aí uma oração coordenada sindética adversativa. É aquela que expressa oposição. Ou seja, queriam sair, tinham vontade, mas aí choveu, mudaram de ideia. Vamos então aí aos tipos de orações adversativas.
o mas, o contudo, o todavia, tretanto, o porém, no entanto, ainda, assim e o senão. Essas são algumas das conjunções adversativas. Vamos para o terceiro exemplo. Ou falar com ele, quer você queira, quer não. Veja que nesse caso aqui a gente tem um sentido de alternância. Vamos lá entender. Primeira oração, segunda oração, quer, conjunção, e quer, a outra conjunção. Vejam que aqui você tem o sentido de alternância. Vou falar com ele, quer você queira ou não, ou seja, não importa, eu vou falar, né, com a pessoa. Então você tem essa alternância aqui. Também a gente tem vários outros exemplos. Olha alguns. Nós temos aqui uma oração coordenada sindética alternativa. Alternância, alternativa. As conjunções mais frequentes de alternativas são o ou junto, por exemplo, ou isto ou aquilo. Ora você abre a boca, ora você fecha os olhos. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Talvez saia sol, talvez chova. São exemplos de conjunções alternativas. Vamos ao quarto exemplo de oração coordenada sindética. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já. Veja que aqui nós temos o sentido de conclusão, ou seja, a pessoa assou o bolo no forno, mas já disse que a outra não pode comer. Temos aqui a primeira oração, a segunda oração. Entre a primeira e a segunda oração, nós temos aqui a conjunção então, dando essa expressão de conclusão. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Está concluída a ideia. Então nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. São elas: logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então e consequentemente. Vamos para a quinta e última oração coordenada sindética. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Vejam que ela tem um sentido de explicação. Esse porquê que nós já estudamos tem um sentido de explicação. A primeira oração, a segunda oração, e entre a primeira e a segunda, a conjunção porquê, dando sentido aí de uma oração coordenada sindética explicativa. E nós temos algumas conjunções explicativas. Isto é, ou seja, a saber, na verdade, o porquê, o que, pois, e assim são algumas mais utilizadas. Vamos recapitular. As orações coordenadas são classificadas de dois tipos: as sindéticas, que têm conjunção, e as assindéticas, que não precisam de conjunção. As orações coordenadas sindéticas, que têm a conjunção, elas são divididas em 5 tipos: as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Difícil? Claro que não. Agora, você vai até a nossa plataforma digital e realize os exercícios. Faça um teste. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.